Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Você é nosso convidado para estar conosco aqui, continuando a nossa série, né? Alegrem-se. Estamos meditando sobre a alegria, o que a Bíblia fala sobre a alegria. E nesse terceiro episódio de hoje nós vamos meditar a respeito do profeta Abacuque, do livro de Abacuque, né? Vamos fazer um panorama rápido aqui desse livro, pensar ali alguns versículos que nos mostram, né, todo esse panorama e principalmente falar sobre fé e alegria. São dois quesitos aí que nós precisamos ter na nossa vida e eu peço que você fique comigo aí, vamos meditar juntos neste livro. Quem foi Abacuque? Abacuque ele foi um profeta que viveu em Judá por volta do ano 600 a.C. E esse livro tão pequeno, ele relata uma discussão que o profeta teve com Deus. Então, diferente dos outros profetas, né, que sempre vão falar com Deus em favor do povo, Abacuque ele começa indo falar com Deus, mas ele fala mal do povo, né? Ele vem reclamar do povo para Deus, né? Ele apresenta o povo para Deus. E o profeta ele vem se queixar com Deus por 2 vezes. E Deus responde essas 2 vezes, né? E logo no começo aqui do livro, nós observamos a causa aqui da primeira queixa de Abacuque. Ele vem falar da maldade, da injustiça, da destruição, da violência que ele via ali no meio do país dele. Leia comigo, Abacuque 1, de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, nós podemos observar aqui uma semelhança, né, entre a situação que o profeta vivia naquela época e a situação que nós vivemos também na nossa sociedade hoje em dia, né? Nós também vemos uma sociedade violenta, uma sociedade injusta, egoísta, cheia de maldade, né? Uma sociedade que vira as costas para Deus. E quando nós vemos tantas notícias ruins, ou quando nós presenciamos, né, cenas trágicas, cenas de maldade mesmo, a gente fica pensando, por que Deus tolera, né, toda essa maldade? Deus ele não é bom? Deus não é santo? Como que ele consegue enxergar tudo isso e não fazer nada, né? Se fosse eu no lugar de Deus, já tinha acabado com a humanidade já, né? Eles não mereciam estar vivendo, né? Ou pelo menos essas pessoas maldosas, né? Já teria acabado com elas já, né? Mas no versículo 3, nós vemos que foi o próprio Senhor que fez o profeta ver isso, né? Ele diz, por que me fazes ver a injustiça, né? Ou seja, Deus quem dá essa sensibilidade para o profeta Abacuque. E na sequência, nós vamos observar que Deus também está vendo tudo isso. Não é que Deus está cochilando, que Deus tirou umas férias e parece que Deus não está vendo, né? Deus está distraído com tantas outras coisas e não está vendo a situação aqui do nosso país, né? Da nossa sociedade. Não, Deus está vendo sim. E dos versículos 5 a 11 desse capítulo 1, Deus ele vai responder essa primeira queixa do profeta. Mas ele não vai responder da forma como Abacuque esperava que ele fosse responder, né? Deus ele fala assim, não, fica tranquilo que eu vou castigar sim. Eu vou trazer os caldeus, né, que são os babilônios, eu vou trazer eles para invadir Judá e vou castigar todo o povo, né? Então o versículo 6 diz, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. E essa resposta de Deus vai deixar o profeta indignado, né? E vai levar ele a se queixar novamente com Deus. Ele esperava que Deus fizesse justiça, mas que não castigasse assim, né, todo o povo, não de uma forma assim tão drástica, né? Imagina nós orarmos, Senhor, acaba com a corrupção aqui do nosso país. E Deus fala, não, pode deixar. Eu vou enviar um povo pior ainda, né, para castigar todos vocês. Já pensou? Né? E na segunda queixa aqui, o profeta,
ele revela que ele não entende os planos de Deus, né? Mas ele continua sabendo quem Deus é. O versículo 13 diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? E em seguida, Deus vai responder essa queixa também, né, do profeta. E ele vai mostrar que ele não está alheio não, às maldades, aos pecados, tanto dos judeus quanto até mesmo dos babilônios, que ele está usando como uma ferramenta de castigo, né? Ele fala assim, ó, não estou achando que os babilônios são santos, né, e são bonzinhos, não. Eu estou usando eles para castigar vocês, mas depois eles vão ser castigados também, né? Então no capítulo 2, os versículos de 2 a 4 dizem assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. E essa segunda resposta aí vai até o versículo 20, né, do capítulo 2. E Deus ele vai mostrar os pecados da Babilônia, né, que se assemelham muito também com os pecados que nós vemos na nossa sociedade. São os acúmulos dos bens dos outros, né, o que nós vemos aqui, a corrupção, né, muitos corruptos crescendo, se enriquecendo, roubando, né, bens que pertencem aos outros. Outro pecado deles também é que eles confiam na própria fortaleza deles, né, no próprio poder que eles têm em mãos, não em vez de confiar em Deus, né? Eles edificam a cidade com sangue e iniquidade, através então da sua própria força e de mortes. Eles levam os outros a pecar e também eles têm a prática da idolatria. Deus demonstra que ele está ciente de tudo isso que está acontecendo, não só com a Babilônia, com os judeus, mas por todo o mundo. Deus ele está ciente da maldade que acontece no mundo. No entanto, o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Naquele período, ele usou os caldeus, né, os babilônios, para castigar os judeus, mas cerca de 50 anos depois, a Babilônia também foi destruída, confirmando essa profecia que nós vemos aqui, né? Não só aqui, como em outros livros da Bíblia. E por fim, Abacuque, ele se acalma, né? E ele para de se queixar com Deus. E ele conclui o livro dele aqui com um salmo, um belo louvor que ele entoa ao Senhor, sabendo que os próximos capítulos da sua vida seriam sim difíceis, né? Seriam de sofrimento. No entanto, ele confia que Deus nunca vai sair do controle. Deus está no controle até mesmo nessas situações difíceis. E então nós temos aqui uns versículos muito famosos desse livro de Abacuque. Capítulo 3, os versículos de 16 a 19 dizem assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Então o que nós podemos observar é que o livro de Abacuque começou com uma dúvida e termina com uma exclamação de fé. Não existe problema em nós nos queixarmos com Deus. Quando nós temos dúvidas, quando nós temos alguma reclamação, quando nós não entendemos direito, nós podemos sim nos queixar a Deus, orar e falar com Ele, né? No entanto, assim como o profeta, nós devemos saber que muitas vezes nós não vamos entender os propósitos de Deus. Nós não vamos entender a sabedoria e o tempo de Deus, né, para responder. Às vezes Deus vai responder sim para a nossa oração, mas não no tempo que nós queremos, né? Nós temos passado por momentos muito difíceis no nosso país, não é verdade? Crise de saúde, crise econômica, crise política, crise moral. E oramos para que Deus venha
intervir, que Deus venha agir no nosso meio, né, na nossa sociedade. Pode ser até que a resposta de Deus e a maneira de Deus agir venha a afetar todos nós, né? Quem sabe até esse vírus seja, né, uma forma também, né, que Deus está agindo na nossa sociedade, quem sabe, né? Pode ser que tudo isso venha a atingir todos nós, mas nós devemos manter a nossa fé acima de tudo. Devemos manter a nossa fé acima de tudo. Como disse lá, né, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: o justo viverá pela fé. Pelo que você está vivendo? Qual é a razão de você viver? Aonde está plantada, né, a sua vida? Onde está alicerçada? Deve ser na fé, deve ser em Cristo. Para isso você precisa ter fé em Cristo. E ter fé não é apenas ser religioso, né? Ter uma esperança. Ter fé é você crer e confiar em Deus, né? Então podemos entender aqui que o justo viverá confiando em Deus. Você consegue viver dessa forma? É necessário nós crermos em Deus, mas precisamos confiar nele para termos alegria no meio das situações difíceis. Então, podemos aplicar esse texto aqui que nós lemos da seguinte forma: ainda que a economia do nosso país quebre, ainda que a agropecuária, né, não dê resultados nenhum, fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria automotiva se acabe, ainda que a tecnologia se exploda, né? Ainda que todas as lojas se fechem, que o comércio fique fechado, ainda que um vírus mortal venha e invada aqui o nosso país, né, e acabe com toda a nossa rotina, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu vou me regozijar nele. Por quê? Da mesma forma que Abacuque disse aqui no versículo 19, porque o Senhor é a minha fortaleza, ou seja, é nele que eu me refugio, é nele que eu encontro proteção, é nele que eu encontro força, né? E ele diz também que ele faz os meus pés como os do servo, ou seja, como os da corça, né? E ele me faz andar em lugares altos. Olha só, quem põe a sua confiança em Deus não está preso aqui neste mundo. Não está preso às circunstâncias aqui deste mundo, mas habita em lugares altos, ou seja, no reino de Deus, pertence ao reino de Deus, né? Enxerga as situações daqui não com os olhos do mundo, mas com os olhos da eternidade, com os olhos do reino de Deus. Enquanto todo mundo está caindo aqui ao nosso redor, os nossos pés não estão fixos nele, mas estão seguros lá no reino de Deus. Nós sofremos, sim, nos entristecemos, mas mesmo assim ainda conseguimos nos alegrar em Deus, sabendo que o reino de Deus ele é eterno, ele não se acaba, né? Então, nós precisamos compreender que ainda que pareça que Deus não está agindo, né? Ainda que pareça que Deus não está vendo, ele está vendo tudo isso que está acontecendo, né? Nós não sabemos como Deus vai agir, né? Quando Deus vai agir, mas nós precisamos ter a certeza de que Deus age. Deus vai agir sim no tempo dele e tudo que ele faz coopera para o nosso bem, né? Então devemos nos alegrar por termos a salvação do Senhor e que ele está conosco sim em todos os momentos. Então a fé e a alegria devem caminhar juntas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.